meia-noite e 40, pouco depois da troca de turno entre os funcionários que fazem a manutenção dos equipamentos, chega o Exército. 450 homens entram na refinaria de Araucária. A ocupação da refinaria foi feita pela frente e pelos fundos. Pelo menos 40 caminhões trouxeram soldados do Exército para ocupar a refinaria da Petrobras em Araucária. A Polícia Militar participa da ocupação, dando segurança na parte de fora. Pela manhã, uns poucos grevistas tentam impedir a entrada do pessoal administrativo. Os ônibus passam e o tumulto é controlado facilmente. Durante todo o dia, houve muita movimentação dentro da refinaria tomada. Caminhões corriam para garantir a volta ao trabalho e à produção. Eu conversei com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que não quis ser identificado, mas diz que acha muito difícil que o TST mude de ideia sobre a greve dos petroleiros. Ele considera o movimento abusivo e anarquista e diz que a categoria já deveria ter voltado ao trabalho aceitando as regras do jogo. Petrobras não paga salário aos grevistas. A Câmara vota emenda que quebra o monopólio das telecomunicações. A falta de gás para a produção e obriga empresas a darem férias coletivas. O Tribunal Superior do Trabalho antecipa o julgamento da greve. A Câmara aprova a queda do monopólio das telecomunicações. Pelo jeito, o presidente Fernando Henrique Cardoso vai conseguir fazer tudo aquilo que o presidente Fernando Collor de Mello não conseguiu. E os ruralistas que ontem ajudaram o governo a derrubar o monopólio das telecomunicações fecharam hoje um acordo inicial com a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso. O tribunal vai analisar recurso dos petroleiros. Eles pedem a revisão da última sentença que considerou a greve abusiva. E segundo essa sentença, cada sindicato de petroleiro deveria estar pagando hoje uma multa de R$100 mil por dia de paralisação. Mas como houve recurso, essa multa, por enquanto, não está sendo cobrada. 21 dias de greve e confronto e até agora ninguém ganhou nada. Perdem os petroleiros, a Petrobras, o consumidor e a nação. O corte do gás para as indústrias afeta as exportações brasileiras e, mais do que isso, afeta o emprego de outros trabalhadores. A greve dos petroleiros se insurgiu contra a Justiça do Trabalho, contra o Executivo e contra o Legislativo, que está aprovando as reformas contra as quais a greve começou. Mas o maior problema não é com os três poderes, é com o maior dos poderes, o povo, que agora está encontrando tempo nas filas de gás para pensar sobre os monopólios. O Ministério de Minas e Energia informou que amanhã 10.300 petroleiros que não trabalharam durante a greve vão receber o contra-cheque zerado, sem nenhum centavo do salário. Em Brasília, os presidentes da Central Única dos Trabalhadores e da Federação dos Petroleiros disseram que 45 mil funcionários da Petrobras continuam em greve. Eles criticaram a entrada do Exército nas refinarias. Estão lá única e exclusivamente numa demonstração de força, tentando arrefecer os ânimos da categoria petroleira. Isso não vai acontecer. Esse não é o método de quem quer acabar com a greve. Você acaba com a greve com negociação. Em São Paulo, a Força Sindical tem outra posição. Então, o nosso apelo é para que os petroleiros voltem ao trabalho, produzam gás para a população, gasolina para a população e voltem a negociar com o governo. Nós até vamos ajudar a abrir a negociação, mas tem que ser uma negociação reivindicatória e não política com o governo. Hoje à tarde, num pronunciamento pela TV, o ministro de Minas e Energia, Raimundo Brito, explicou por que o governo mandou o Exército para as refinarias. As tropas do Exército foram chamadas apenas para assegurar que o retorno dos trabalhadores ocorra sem incidentes. A volta desses petroleiros ao trabalho é uma demonstração de bom senso, responsabilidade e de respeito à lei. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Paulo pesquisou a opinião de 1.207 metalúrgicos sobre a greve dos petroleiros e fez 3 perguntas. A greve dos petroleiros da CUT é política ou de reivindicação? 38,86% dos metalúrgicos responderam que é de reivindicação. 57,58% disseram que a greve é política. O governo
deveria ser mais enérgico para pôr fim à greve dos petroleiros? 20,13% dos metalúrgicos responderam que não. 77,71% disseram que sim. A última pergunta: os grevistas deveriam retornar imediatamente ao trabalho e negociar em seguida? 21,87% dos metalúrgicos disseram que não. 77,13% responderam que sim. Não é possível que toda uma população continue refém de uma categoria que resolveu fazer uma greve contra o fim dos monopólios. Pergunte a quem está carregando bujões de gás nas costas ou está sem gás, sem gasolina, o que essa pessoa acha da greve e o que ela acha agora do monopólio da Petrobras. O presidente da Petrobras disse que a greve está ensinando a empresa, que está ficando mais capacitada para enfrentar a concorrência no caso de quebra do monopólio. Governo cede e fixa juro para crédito rural. Empréstimo terão correção de 16%. Em troca, FHC quer votos contra o monopólio do petróleo. O governo começa amanhã a regimentar outra vez as suas forças parlamentares, visando a votação da emenda que quebra o monopólio do petróleo e que está marcada para a outra semana, para o dia 7 de junho. Na semana que passou, o Palácio do Planalto teve uma grande vitória. Foi aprovada a emenda que quebra o monopólio das telecomunicações. Provavelmente, semana que vem, começa a votação da flexibilização do monopólio do petróleo na Câmara e logo depois, logicamente, vai chegar no Senado. Quando chegar lá, o senhor vai votar contra ou a favor? Não, a flexibilização, hoje, o monopólio você não perde nunca. Porque existe um dispositivo constitucional que ninguém pensa em mudar, que toda a riqueza do subsolo é brasileiro. Então você não flexibiliza nem a exploração de minérios, você concede. Então não vai se quebrar o monopólio, o governo vai poder criar métodos de parceria e permitir a exploração da industrialização, da transformação. Você vai votar contra ou a favor? Eu vou pela flexibilização. A Federação dos Petroleiros recomenda manter a greve. A multa aos sindicatos já chega a 32 milhões de reais. Comerciantes e donos de postos de gasolina cobram dos petroleiros indenização pelos prejuízos da greve. Exército e Polícia Militar continuam de plantão aqui. Os soldados só vão sair quando a situação voltar ao normal. E neste momento, na sede do Sindicato dos Petroleiros em Curitiba, os funcionários decidem em assembleia se voltam ou não ao trabalho. A convocação de uma greve geral, neste momento, está descartada. E a palavra de ordem é negociar. Todo mundo está querendo resolver o problema, nós também estamos querendo resolver o problema. Essa é uma semana que vamos intensificar as negociações. É o que nós queremos. Agora, vai depender do governo. Segundo a Petrobras, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, a produção de óleo está em 40% do normal e a de gás natural em 67%. Nas refinarias, o volume processado é de 43% da capacidade normal. A Gabriel Passos, em Minas Gerais, e a Manaus, no Amazonas, operam a plena capacidade. A refinaria de Cubatão, em São Paulo, e a refinaria de Araucária, no Paraná, estão fora de operação. No momento está em greve a EPAR e os companheiros de Cubatão. As duas greves mais eficientes desses 32 dias. Uma bem longe da refinaria e outra bem dentro da refinaria. Porém, as duas mais eficientes. Eu acho que nós, pelo menos, podemos chegar, por mais que a gente termine o movimento, hoje ou amanhã, devido ao fraquejamento das outras bases, nós podemos chegar em casa e dizer, nós lutamos, nós suamos, nós estivemos ali no dia a dia, colocamos toda a opinião pública, ou a maioria do povo mal informado, através da mídia, através da Globo e outros canais de televisão, contra o nosso movimento, mas eles não sabiam dizer o que era o nosso movimento, o que nós estávamos reivindicando, o porquê que nós estávamos em greve. Está sendo hoje o dia D. Hoje está sendo o dia D. Os postos estão sentindo a falta do combustível, todo mundo percebeu isso. Não é tudo aquilo que a Globo mostra em São Paulo e outro, mas existe. Eu fui em 3 postos hoje colocar dias que não tinha. Tinha postos que fazia 3 dias que não tinha. Mas é isso mesmo. O movimento é para isso. Essa não é a responsabilidade do
petroleiro. Nós somos trabalhadores. Nós fizemos alguma coisa. Nós somos técnicos. Nós estamos lá enfrentando a 0 hora. Há 15 anos, há 20 anos, ou a mais, pessoal de turno, sábado, domingo, Natal, Ano Novo. E aí, como é que fica? Não é respeitado isso? Isso é uma falta de respeito ao trabalhador, não só ao petroleiro, mas metalúrgico e todos os trabalhadores do país. Estou feliz de ver os companheiros do Paraná, porque eu tenho um pouquinho disso que está aqui sim. E isso só me traz orgulho, porque fomos a base que mais levou a coisa organizada junto com os companheiros de Cubatão, principalmente depois do que eu vi hoje. Parabéns pela luta que vocês levaram. Obrigado. Sou mulher do Ronaldo Calcatário. Gostaria de dizer que eu estou tomando a palavra sem ter sido credenciada por ninguém, mas eu acredito que o meu sentimento é o sentimento de todas as mulheres petroleiras, de maridos de petroleiras, não só do Paraná, quanto de todo o país. Eu gostaria de dizer que o sentimento é de muito orgulho de todos vocês, um pouco emocionada, e realmente o sentimento é esse, pelo poder de resistência de vocês, pela coragem de vocês de encarar esse governo e tudo que ele está fazendo, e pela consciência dos direitos que vocês têm. Nós temos muito orgulho. Parabéns, petroleiros. A questão é que cada um de nós tem a sua prática, a sua mão de obra qualificada, e se essa empresa for vendida e abrir uma concorrente, melhor ainda, porque nós vamos ter um salário melhor, porque pior do que isso não vai dar. Então, a consciência nossa é essa. Eu tenho consciência do que eu faço, porque eu tenho profissionalismo, eu tenho currículo, eu tenho 18 anos que eu trabalho. E eu gosto do que eu faço, eu acho que vocês também gostam. É por isso que eu vou me sentir magoado de voltar para uma refinaria com um exército lá dentro, porque eu não sou traficante. Nenhum de nós é. Vocês estão magoados e é com toda e justa razão. Mas eu deixo aqui o meu abraço para vocês, já que eu não posso e não conheço todos, mas eu gostaria que vocês soubessem meu sentimento com vocês. É de todo esse amor que eu acho que a gente, se não chegou nas cabeças, nesta vez a gente vai chegar. A gente tem força, a gente tem diretividade, a gente tem um alvo comum. E se vocês forem bater palmas para mim, que não seja para mim, que seja para esses companheiros valorosos de luta, eles sim que merecem, porque mostraram uma fibra e uma real lealdade para com o nosso movimento. Obrigado. Vítimas da fome, de pé, famélicos da terra. FHC conseguiu seu objetivo, que não era apenas entregar o país, mas também quebrar a espinha dorsal do movimento sindical. E não mediu forças, principalmente armadas, para isso. O governo destruiu a Constituição e implantou o Estado mínimo. Acabaram as diferenças entre empresa nacional e estrangeira. Acabaram os monopólios das telecomunicações, do setor elétrico e do petróleo. O barril de petróleo é alçado ao preço internacional e o preço dos combustíveis e derivados sobe para o consumidor. Com as tarifas elétricas, a realidade não é diferente. As reservas de petróleo, com a nova legislação, são entregues ao capital e sua produção passa a ser predatória, sem qualquer projeto estratégico. A Petrobras teve reduzida a participação acionária da União. Já os novos acionistas, agora internacionalizados, recebem vultuosas somas da divisão dos lucros obtidos à custa do povo brasileiro. Foram 32 dias de greve. Os petroleiros voltaram a trabalhar sem ver cumprido um acordo com um presidente da República. No país foram 59 petroleiros demitidos, 9 da Repar. Os sindicatos enfrentaram ainda a absurda multa imposta pelo TST.
R$2.100.000. Os bens dos sindicatos, inclusive as sedes, foram penhoradas. O Comitê de Liberdade Sindical da OIT, por unanimidade, denunciou a arbitrariedade do governo e do judiciário. Com as contas bloqueadas, instituíram associações para arrecadar as contribuições dos petroleiros. A categoria nunca abandonou os demitidos, que foram por ela sustentados. Os petroleiros continuaram se posicionando politicamente e viram finalmente, com seu apoio, um presidente representante dos trabalhadores ser eleito. O movimento sindical passa então a ser respeitado pela Petrobras. Em 2003 foi finalmente aprovada a lei que anistiou os demitidos da greve. Em 2004, com a luta dos trabalhadores, acabaram as diferenciações implementadas entre os petroleiros e foram conquistados os reflexos salariais da greve. 10 anos passaram. Os petroleiros voltam a debater sobre a regulamentação do setor petróleo para o povo brasileiro. Agora, novos ventos percorrem a América Latina. Somos latino-americanos, somos petroleiros, não desistimos nunca. A ideia, a chama já consome a crosta bruta que a